Olá, episódio número 3 aqui do podcast. Como é que vocês estão? Eu estou super bem disposta hoje. Tive um dia super relaxado a pintar e a fazer cenas que gosto e hoje decidi que este episódio vai ser um bocadinho mais ligeiro do que o episódio passado, que foi assim um pouco pesado, com pensamentos assim bastante profundos e eu cheguei à conclusão, aliás, foi o Ricardo também que me falou um bocado sobre isso e eu concordo e quero isso para aqui também. Eu não quero só que este podcast seja de conversas super sérias e profundas e pensativas, porque vamos ser sinceros, nem sempre há saco para estar a pensar na vida assim de uma forma tão embrenhada e tão séria. Às vezes queremos apenas companhia para enquanto estamos a lavar a louça ou a ir de casa para a escola ou para o trabalho e queremos apenas, sei lá, estar bem dispostos a ouvir histórias ou whatever. E não tem obrigatoriamente que ser assim temas muito densos e eu tenho alguma dificuldade em falar, pelo menos aqui nestas coisas de redes sociais e essas coisas de falar sem ser sobre coisas que supostamente ensinem alguma coisa ou façam pensar. Eu sinto sempre que se não estiver a falar sobre algo que deixe algum... Não é legado a palavra certa, mas pronto, que tenha alguma vertente assim de consciencialização ou pura e simplesmente faça as pessoas pensar. Se eu não fizer isso, eu sinto sempre que as pessoas não me vão querer ouvir, que eu não tenho nada de jeito para dizer sem ser isso, que se eu não tiver a dizer alguma coisa com pés e cabeça, que não estou a dizer nada que vale a pena ouvir. Então, tenho muito esse... Ai, desculpem se fiz barulho agora, porque dei uma pasada na mesa, mas... sim, tenho esse problema. Eu acho sempre que, para as pessoas me ouvirem, eu tenho que estar a falar coisas sérias e importantes e grandes pensamentos profundos, quando, na verdade, às vezes até eu me aborreço a mim própria de ser assim. Porque eu não sou assim na vida real. Aliás, eu sou também assim, mas não só. A maior parte dos dias eu sou uma pessoa bem disposta e que falo sobre cenas... sei lá, banais e não pensem que eu sou tipo uma pessoa bem secante e que estou sempre a pensar sobre os problemas do mundo e sobre as vaquinhas a morrer e a poluição. Obviamente que isso está constantemente no meu pensamento, mas eu não estou sempre a falar sobre isso. Seria um pouco irritante e esgotante até para mim. Portanto, sim, estive a falar sobre o Ricardo porque ele tem estado fora, ele tem estado a trabalhar e tem ouvido os episódios do podcast à distância, então depois manda-me sempre mensagens a dizer o que é que achou e ele é sem dúvida o meu maior e melhor crítico, porque embora obviamente ele seja sempre um pouco suspeito, não é? Por ser meu namorado, eu sinto que ele é muito parcial e diz-me sempre as opiniões de acordo com o que ele realmente acha e quando há alguma coisa que ele não gosta ele diz-me. Então ele disse-me isso para... eu ter cuidado para não fazer sempre esse tipo de episódios mais sérios e que deixam as pessoas a pensar, porque nem sempre apetece. E hoje, por acaso, é um daqueles dias que nem a mim me apetece estar a falar sobre coisas muito dark e obscuras e pensativas. Apetece-me apenas falar aqui para vocês, saber, não sei, passar aqui um bocado de tempo também, porque isto acaba por ser terapêutico para mim, principalmente quando eu passo muito tempo sozinha, porque, como eu já vos disse, tenho passado aqui muito tempo sozinha em casa, porque sozinha apenas com os meus gatos, que apesar de boa companhia, não são muito faladores. Então sabe-me bem aqui acabar por exteriorizar alguma... Ou simplesmente ouvir-me falar, porque eu não sei se isto vos acontece, mas acontece muitas vezes, eu quando estou cá sozinha em casa, obviamente eu não falo, porque estou sozinha, acho que isso é um motivo óbvio, embora haja muita gente que fale sozinha, mas pronto. Então às vezes passa 1, 2, 3 dias em que eu não digo uma palavra, então quando, por exemplo, recebo uma chamada e tenho que falar ao telefone, de repente é bué de estranho ouvir a minha voz. Parece que de repente não sei falar ou que não conheço o timbre da minha voz e parece que as palavras custam a sair e que eu desaprendi qualquer coisa durante esses dias. Então, ter aqui este podcast acaba por ser um exercício para
eu não desaprender a falar, pronto. E eu lembrei-me, não tem nada a ver com este assunto, mas agora vem-me à cabeça e eu lembrei-me disso, que acho que resume um bocado esta situação que eu vou contar. Não é assim uma grande história, não estejam para aí com grandes esperanças, mas pronto. Mas isto que eu vou contar acaba por resumir muito o que é viver em Lisboa hoje em dia. E não se preocupem que eu não vou falar de preços e de casas nem nada desse género, porque já ninguém tem paciência para ouvir essa conversa, embora seja verdade. Mas viver em Lisboa hoje em dia é, e passo a explicar, a situação que já se repetiu muitas vezes. Para quem não sabe, eu vivo no centro de Lisboa há sensivelmente 6 meses. Acho que ainda não fez 6 meses, mas pronto, arredondando é mais ou menos isso. E é mesmo naquele centro, que já pouca gente tem a sorte de poder morar. Então, eu na minha casa tenho 2 varandas. Não são varandas. No outro dia a minha mãe esteve cá e ensinou-me que o nome daquilo que eu tenho na sala não são varandas e sim... Ai, como é que se chama? Esqueci-me. Sacadas, que são, para quem não sabe, basicamente são aquelas varandas que é muito comum nos prédios mais antigos de Lisboa. Aquelas varandas que não são varandas, que são bué de pequeninas, nem sequer cabe uma cadeira e uma mesa para a gente, tipo, tomar um pequeno almoço lá. E que dependendo do tamanho do pé, nem sequer se consegue estar com o pé de frente. Eu por acaso consigo, mas o Ricardo já duvido que calça um 44, porque aquilo... Pronto, aquilo deve ter de profundidade uns 30 centímetros e se calhar já estou a abusar. Então, pronto, eu tenho 2 sacadas na minha sala, embora só utilize uma, e vou várias vezes à janela ver como é que está a rua, apanhar um bocado de ar fresco, porque não sei se vocês sabem, acho que sim, se me seguem no canal, eu não saio muito de casa, não sou uma pessoa muito vagabunda. Sou muito caseira, então às vezes eu sinto que saio de casa quando vou à minha sacada. E eu, em frente à janela de uma dessas sacadas, tenho um arranhador dos meus gatos, que é aquela ceninha que eles trepam e afiam as unhas, e a minha é bastante grande, vai do chão até ao teto, então a Sol e o Zombie gostam muito de lá passar tempo, deitam-se, dormem, às vezes ficam lá só sentados a ver a rua e as pessoas a passar, é muito fofo, eles gostam muito de estar ali. E normalmente quando eu vou à sacada, eu vou dizer varanda porque parece-me estúpido estar a dizer sacada por alguma razão que eu desconheço, mas pronto, varanda. Então eu vou à varanda, à rua, e normalmente está lá sempre ou a Sol ou o Zombie no arranhador a olhar para a rua e eu acabo por, tipo, sei lá, a fazer-lhes festinhas e brincar com eles ou falar com aquela voz estúpida que as pessoas normalmente utilizam para falar com os animais ou com os bebés, que é algo involuntário, e com os bebés não sei se faço isso, espero que não, porque eu acho que isso atrasa as crianças. De repente elas têm tipo 7 anos e ainda falam como um bebé de 3 e isso é um pouco irritante, mas... porque eu não tenho nenhum bebé na minha vida neste momento, nem na minha família, os meus amigos ainda não têm filhos, para a minha tristeza. Mas com os animais, de repente, eu parece que ponho um chip qualquer e vou espirrar. Ai, desculpem, primeiro espirro no podcast. Já é a terceira vez que eu vou dizer isto, mas pronto. Quando eu vejo animais, seja um gato, seja um cão, seja um cavalo, seja uma vaca, eu ponho um chip qualquer e de repente parece que fico atrasadinha e começo a falar com aquela vozinha assim, estão a ver? E entretanto pus-me a falar disto e já não sei onde é que ia. Pois, vem, é o problema, porque quando uma pessoa fala de assuntos sérios tem mais calma e não se dispersa tanto porque sabe exatamente do que quer falar. E neste tipo de temas mais corriqueiros, a vida é feita de coisas corriqueiras, portanto há muita coisa por onde pegar e eu acabo por me perder. Mas, estava a falar de ir à minha varanda. E começar a fazer festinhas aos gatos e de repente sinto uma presença no chão, na estrada, a olhar para mim e a tirar-me fotografias. E pronto, basicamente são turistas que acham tudo o que se mexe, tudo o que existe em Lisboa e no resto do mundo onde eles visitam é motivo de ser recordado e fotografado, e eu às vezes dou por mim a fazer festinhas, imaginemos, à Sol,
a sentir e a ver pela minha visão periférica uma pessoa a tirar-me fotografias e a congelar a minha posição para não estragar a fotografia ao senhor turista. Eu não sei se isto é normal, eu não sei se tenho algum problema, mas faço isto muitas vezes, já aconteceu muitas vezes, porque pronto, sejamos sinceros, na zona onde eu moro o raro é ouvir falar português. Aliás, essa tal janela da sacada barra varanda é ao lado da minha secretária, onde eu trabalho todos os dias, então pronto, eu vejo as pessoas a passar e muitas das vezes tenho a janela aberta porque os gatos gostam de ir apanhar ar, então eu consigo perfeitamente ouvir as pessoas a falar na rua, até porque eu moro num primeiro andar, então a distância é quase nenhuma. E é engraçado perceber que eu olho para a janela ou para a rua quando ouço falar português, porque de repente é uma surpresa, parece quase que estou no estrangeiro e que já não ouço falar em português e pronto, quando ouço é tipo, uau, um português aqui, que estranho, até parece que estou em Lisboa. É engraçado. E também me acontece muito aqui nesta zona, quando eu tenho que ir tratar de alguma coisa, ou ir ao Pingo Doce, ou aos Correios, pronto, eu passo a pé naquelas zonas da Baixa e isso tudo, porque eu moro perto. E existem muito ou aqueles senhores da tuk-tuk, ou aqueles senhores que é das cenas que mais me irrita, também sempre existiu muito isso nas zonas turísticas do Algarve, aqueles senhores do diabo que estão em frente aos restaurantes com a emenda e vêm ter com as pessoas que estão a passar para tentar persuadi-las a irem comer ao restaurante onde eles estão a trabalhar. Há poucas coisas no mundo que me irritam mais que isso. E nesta zona também existem muitos e é engraçado ver como essas pessoas, esses trabalhadores ou esses estabelecimentos não querem saber de portugueses. Porque no outro dia eu estava a passar, era bastante cedo, foi num dia em que eu acordei tipo às 6 da manhã e apeteceu-me ir passear na rua, era tipo aí quando eu passei por essa situação, no máximo era umas 7 da manhã e estava um rapaz que até era bastante jovem, devia ter para aí a minha idade, a abordar muitas pessoas no passeio. Estavam a passar turistas, incluindo eu, e ele estava a abordar as pessoas a perguntar algo que eu não percebia bem o que era e pronto, as pessoas, a maior parte obviamente ignorou e depois chegou a minha vez, eu passei por ele e ele começou a falar comigo em inglês e eu respondi-lhe bom dia em português e a reação dele foi tipo, eu não consigo exemplificar porque foi gestual, mas basicamente ele levantou a mão e apontou para baixo do género, és portuguesa, então não quero, e nem sequer me cumprimentou, virou-me as costas, foi do género, o quê? Portuguesa? Baza daqui, não pertences a este reino. E eu achei engraçado, magoou um pouco, confesso, mas por outro lado, aquele meu lado de antissocial e de bicho do mato, vamos chamar as coisas pelos nomes, ficou contente por eu não ter que estar a ouvir o rapaz a falar sobre um produto ou um serviço qualquer que eu não estaria interessada e que teria vergonha de dizer que não queria. Pronto, poupou-me essa chatice e eu continuei o meu caminho, mas fez-me pensar também sobre o que é que será que quando eu passo na rua as pessoas percebem que eu sou portuguesa ou acham que eu sou estrangeira e eu preciso de falar para elas perceberem que eu falo português e que moro cá e que sou de cá? É engraçado perceber isso, porque o que é que... Nota-se que os portugueses são portugueses pela fisionomia, pelo tamanho, pelo tipo de corpo. Não sei, eu às vezes sinto que nós não temos assim nenhuma fisionomia muito específica. Por exemplo, os ingleses. É bué fácil perceber quando é que uma pessoa é inglesa. Tipo, são brancos, normalmente loiros, normalmente têm sempre o lábio de cima super fininho e são altos e magrinhos. Geralmente, claro que isto estou a mega generalizar, mas pronto, marroquinos são pele assim mais escurinha, tipo chocolate, cabelo escuro, o nariz assim maiorzinho, não são muito altos, também não são muito gordos. E eu sinto que os portugueses são muito diversificados, não sei. Estou agora aqui a pensar alto. Então eu penso nisso muitas vezes, porque já me disseram que eu não pareço portuguesa, porque sou muito branca, não sei, mas também não sei que raio de nacionalidade mais é que eu poderia parecer. Então às vezes estou na rua e quando vejo
essas pessoas, esses trabalhadores que, pronto, querem atrair os turistas para vender alguma coisa, quando me estou a aproximar deles, penso sempre, será que eles vão perceber que eu sou portuguesa ou vão tentar falar comigo por pensarem que eu sou estrangeira e que estou aqui cheia de dinheiro para gastar numa tosta que custa tipo 10 euros. E agora que estou aqui a pensar sobre isso, acho que devo parecer portuguesa, porque muitas das vezes, quer dizer, eu não sei se é o facto de eu parecer fisicamente portuguesa ou se é também pelas coisas que eu estou a usar, porque eu também já reparei nisso. Por exemplo, eu quando vou ao Pingo Doce, eu normalmente levo um saquinho de pano para pôr as minhas compras, levo a minha mala pessoal e, no limite, uns fones nos ouvidos para ouvir uma música ou um podcast qualquer. E eu sinto que um turista normalmente não anda a passear pelas ruas assim. Normalmente não tem fones, normalmente está sempre de óculos de sol, com umas sandálias ou umas sapatilhas e com um telemóvel ou uma máquina fotográfica na mão e sempre com aquele ar olhos bué abertos, a tentar ver tudo o que se passa à volta, a ver qual vai ser a melhor chapa para o Instagram. Então se calhar talvez seja por aí que as pessoas acabem por não me abordar, porque percebem logo pela minha pinta de não quero saber o que é que está à minha volta porque já conheço que eu sou portuguesa, ou que pelo menos moro aqui. E mesmo que não fosse portuguesa e morasse aqui, pronto, não ia gastar 10 euros numa tosta, não é? Mas sim, é engraçado perceber isso. E aqui em Lisboa, desde que eu moro, principalmente aqui no centro, porque eu morei 6 meses em Cascais e não sentia muito isso, até porque não saía de casa, porque eu odiei morar lá. Mas pronto, isso é toda uma outra história que quem me segue no YouTube já deve estar farto de ouvir falar. Mas cá em Lisboa tem sido muito fixe por isso. É uma realidade bem diferente do que eu estava habituada. Porque eu no Algarve sempre morei em zonas muito residenciais. E eu agora de repente moro naqueles sítios onde ninguém mora. E só há hotéis e Airbnbs e turistas. E ouço falar 30 idiomas por dia aqui da minha sacada. E é engraçado porque... É engraçado e é triste, né? Porque isso reflete muita coisa, tipo, uma pessoa não conseguir pagar uma casa sem ter que vender os 2 rins. Mas é muito fixe viver aqui e eu às vezes penso, Phonics, foi uma sorte monumental ter encontrado esta casa. E quando eu eventualmente tiver de sair daqui, porque esse dia vai chegar, esta casa é muito, por mais que eu a adoro, é muito pequenina para o futuro, porque eu tenciono aumentar a minha família e no mínimo, irei precisar de um T2. E esta casa é um T1, pá, aí com 50 metros quadrados e será impossível ser a nossa casa para sempre, percebem? Então, eu moro aqui só há tipo 5 ou 6 meses e às vezes dou por mim já quase que me a despedir desta casa e desta vida, porque eu estou a viver o sonho e vai ser difícil depois desabituar-me a estes luxos que eu tenho agora, que é, primeiro, estar numa casa que eu adoro. Segundo, estar no centro de Lisboa. E terceiro, por estar no centro de Lisboa, ter tudo o que eu preciso à minha volta. Eu não ando de carro, já não sei há quanto tempo, já nem vos consigo dizer, mas há meses. Portanto, eu quero ir ao correio, ando durante 5 minutos. Quero ir ao supermercado, ando durante 10 minutos. Quero ir ao ginásio, ando durante 10 minutos. Eu tenho tudo aqui à minha volta, para além do facto da minha zona, por ser o centro de Lisboa, é bué da linda. Eu quando vou passear, só para vocês terem noção do meu privilégio, e eu parece que estou aqui a gabar-me bué do género, olha, só para mim vivo num sítio bué fixe. Mas não, isto sou eu a agradecer ao universo em voz alta. O meu caminho quando eu vou ao ginásio é a fucking Avenida da Liberdade. Vocês sabem o quão brutal é a Avenida da Liberdade, especialmente agora nesta altura em que as árvores estão bué da verdes. Eu sempre que vou, por exemplo, sei lá, vamos imaginar ao Colombo ou outro sítio qualquer de metro,
que, pronto, o metro obviamente é debaixo de terra e é tudo cimento e azulejos e escadas e sujidade. Quando eu depois regresso a casa e subo as escadinhas do metro e pum, estou na Avenida da Liberdade, eu fico sempre, como assim? O que é que eu fiz para merecer isto? Isto é tão lindo, é tão verde, às vezes parece que estou na Amazónia, se bem que eu nunca fui à Amazónia, portanto não sei porque é que estou a fazer esta comparação, mas credo, o que é que aconteceu com a minha voz? Mas vai ser difícil quando nós tivermos que mudar para uma casinha maiorzita, que provavelmente terá de ser mais de periferia, a não ser que eu de repente fique bem rica do nada e consiga comprar uma. Isto sou eu sonhar bem alto, mas pronto, há quem diga que se tem de dizer as coisas em voz alta para elas acontecerem, é isso que eu estou aqui a fazer. Mas pronto, a não ser que eu fique bem rica de repente, ganhe uma herança qualquer ou fique famosa por um motivo qualquer e consiga comprar um apartamento T2 numa zona aqui na Baixa, no centro, sei lá, no Parque das Nações, só aí é que eu, sentiria que iria de burro para cavalo e não de cavalo para burro. Mas sim, penso nisso muitas vezes e sou eu já a preparar-me para a derrota de sair desta casa, porque há uns tempos partilhei no Instagram uma fotografia muito bonita que o Ricardo me tirou, que eu estava na minha secretária aqui em casa e ele tirou uma fotografia muito gira aqui e eu olhar para aquela fotografia, que eu depois até escrevi na descrição, eu senti logo saudades de uma coisa que ainda está a acontecer, que é o eu estar a viver aqui. E porque é tal coisa que eu falei no episódio passado de eu saber que o tempo passa e que as coisas nunca vão permanecer igual e que vai mudar e o facto de eu sair desta casa é uma coisa que eu tenho a certeza que vai acabar por acontecer. Então, embora eu ainda more aqui, eu já tenho saudades de não morar aqui. Aliás, confundi-me. Apesar de eu ainda morar aqui, já tenho saudades de morar aqui. Não sei se é a minha cabeça que é um bocado desgroviada ou se vocês entendem o meu pensamento. Mas eu sempre que saio para ir, literalmente comprar pão, eu sinto que estou a viajar, porque esta cidade, para além de ser linda de morrer, ouço sempre bué idiomas por todo o lado. É bué de engraçado porque ouço muito inglês, vejo muitas pessoas asiáticas, muitas mesmo, e depois quando eu consigo por acaso ouvir uma palavra ou uma frase em português, normalmente são brasileiros. E isto não é nada pejorativo, estou só a constatar um facto, é que é muito raro ouvir mesmo português, sem sotaque absolutamente nenhum, a não ser os trabalhadores. Normalmente os trabalhadores que estão dentro dos estabelecimentos acabam por não se ouvir tanto assim no meio da rua, porque os que estão no meio da rua estão a falar inglês para tentar atrair os turistas, percebem? Viver aqui no centro de Lisboa é uma experiência social muito engraçada, mas é muito fixe, porque vou passear e de repente há um gajo a tocar trombone no meio da avenida e depois ando mais um bocadinho e há uma pessoa a fazer pinturas ou a vender pulseiras. No outro dia estava a subir ali aquela subida ao pé dos Armazéns do Chiado, para quem é de Lisboa vai saber perfeitamente, e estava um mano, bué de novo, da minha idade para aí, a tocar violino, que baboseira, violoncelo, que é provavelmente o meu instrumento favorito, no topo dessa colina, dessa subida que termina na entrada dos Armazéns do Chiado, com o sol por trás, mesmo bué épico, parecia uma cena de um videoclipe. E foi giro, eu fiquei what the fuck, onde é que eu estou a morar? Como assim eu vim do Algarve, o meu querido Algarve, que eu amo com todo o coração, mas, vir do Algarve, de uma zona residencial, para de repente estar no centro de Lisboa a ver um gajo a tocar violoncelo numa colina com o sol de trás, é assim uma mudança um bocado drástica, a que eu não me habituei ainda, mas é muito fixe. Eu nunca pensei gostar tanto de Lisboa.
cada dia que passa eu apaixono-me mais por Lisboa e é muito engraçado perceber isso porque eu era daquelas pessoas que não gostava de Lisboa, pelo menos até começar a namorar com o Ricardo, porque o Ricardo, antes de nós nos conhecermos, ele viveu 3 ou 4 anos cá em Lisboa a tirar um curso, porque ele tirou um curso antes da licenciatura onde nós nos conhecemos, fomos da nossa turma, então pronto, ele viveu cá vários anos e sempre adorou, e eu notava sempre que ele falava de Lisboa, sempre que por acaso vínhamos a Lisboa, os olhos dele brilhavam, e eu ficava tipo, what the fuck, Lisboa é bem confuso, é bem poluído, é bem não sei quê, é aqueles estereótipos que muita gente, ou que a maioria das pessoas que não moram em Lisboa tem, e eu agora percebo, e ele cada vez que vínhamos cá a Lisboa, ele mostrava-me Lisboa através dos olhos dele, percebem? Aqueles sítios onde ele gostava de estar, onde ele gostava de ir, que tinha cenas fixes. Então eu comecei a mudar um bocado a minha opinião acerca de Lisboa antes de vir para cá morar. Quando vim para cá morar, fui desterrada para Cascais, para uma zona horrível, onde não acontecia nada, que era igual ou pior onde eu morava em Faro. E então, sempre que vinhamos passear a Lisboa, isto parecia tipo a melhor cena do mundo, porque em comparação com a zona de Cascais onde eu morava, era tipo o sonho. Mas de repente estou a morar no sonho e isto continua a ser um sonho, porque já cá estou há 6 meses e isto continua a ser incrível. Portanto, não sei se 6 meses é pouco ainda, ou se de facto eu vou ser uma eterna fascinada por Lisboa, porque, de facto, amo estar aqui e agradeço todos os dias ter tido a oportunidade de viver aqui e de repente isto já está a ficar sério outra vez, Bárbara, tu não tens remédio, mas pronto, acho que consegui transmitir um bocado a ideia do que é viver no centro de Lisboa atualmente, em que isto é tipo turismo a 100% e viver numa zona onde ter vizinhos é um luxo. Ou pelo menos ter vizinhos durante mais de uma semana, porque ter pessoas a morar... Por acaso no meu prédio, pronto, é tudo mesmo pessoas que habitam cá. Mas eu acho que aqui em Lisboa, pelo menos nestas zonas mais centrais ou mais emblemáticas de Lisboa, começa a ser uma agulha num palheiro. E é triste perceber isso, porque... às vezes uma pessoa quer andar na rua e ter a certeza de que não precisa de falar 3 línguas diferentes para perguntar as horas, não é? Mas pronto, é o que há e não sei se isto vai ter tendência a mudar ou não, mas não sei. Acho que falei muito rápido hoje, estou muito energética, não sei bem porquê, já estou a ficar com a boca seca, mas agora também só bebo depois de terminar este episódio, porque já estamos a chegar aos 30 minutos e eu acho que essa é assim a melhor duração para os episódios de podcast. Eu tive uma ideia, aliás, mentira, o Ricardo teve uma ideia que eu achei muito engraçada e muito fixe aqui para o podcast, que é eu de 5 em 5 episódios, ou seja, simplificando uma vez por mês, ou aliás, não é bem uma vez por mês, é de mês e meio a mês e meio, fazer um episódio a responder às vossas perguntas. E não sei bem como é que faria isso, faria no Instagram, não sei, digam-me nos comentários deste podcast, tanto no YouTube ou no SoundCloud. Eu sei que vocês veem mais isto no YouTube, mas pronto, deixem os vossos comentários. Se primeiro gostam dessa ideia de eu fazer um podcast à semelhança, roubando um bocado a ideia, obviamente, ao Pedro Teixeira da Mota, que faz os podcasts dele muito baseados nas perguntas dos ouvintes. Fazer de 5 em 5 episódios um que fosse responder às vossas perguntas, curiosidades, dúvidas, ou mesmo aquelas perguntas parvas, tipo pensamentos que as pessoas têm. Eu acho que seria uma ideia gira para diversificar um bocadinho e para vocês também terem assim uma interação maior comigo e também ser giro para vocês de repente ouvir as vossas perguntas aqui em formato de podcast. E digam-me também onde é que preferiam deixar essas perguntas. Eu acho que talvez o Instagram seja o mais prático, fazer tipo aqueles típicos Insta Stories com a caixinha de perguntas e vocês deixarem lá tudo.
porque eu acho que ainda não estou no ponto de criar uma cena de Patreons, porque sinto que teria tipo 2 patronos a darem-me 50 cêntimos, o que seria fofo da parte deles, mas acho que ainda não estou naquele ponto de poder ter assim uma comunidade de patronos que me... Opa, porque imaginem, se eu fizesse essa coisa de responder às perguntas dos patronos, que seria, obviamente, um dos privilégios de ser patrono era eu responder às vossas perguntas, mas se tiver, tipo, 2 patronos, o André e a Maria, de repente respondia a 2 perguntas sempre das mesmas pessoas e acabava por ficar um bocado inútil. Mas, e essa cena do Patreon é uma cena que provavelmente eu terei de esperar algum tempo até valer a pena. Mas, é isto. Entretanto, acho que já está na hora de acabar este episódio. Espero que vocês tenham gostado, assim, deste episódio mais levezinho. Acho que às vezes também faz falta e não é preciso estarmos sempre aqui a meter o dedo na ferida, a pensar sobre coisas que custam, às vezes, pensar ou que dão trabalho. Eu sinto, por exemplo, o episódio passado, eu gostei muito do resultado final e o vosso feedback também foi muito fixe, mas eu sinto que vocês, ao ouvirem aquele episódio, perderam calorias. O que agora no verão não é necessariamente mau para o Bikini Body Challenge, mas acho que não é uma coisa que se quer sempre. Portanto, digam-me o que é que acharam e pronto, vou-me embora. Estou aqui a enrolar há 5 minutos e vemo-nos no próximo episódio. Um grande beijinho e adeus!